Olá pessoal, aqui é Renan Sassi, bem-vindos a mais uma aula aqui no Método de Gestão Inteligente. Nessa aula a gente vai construir um balanço patrimonial aqui no Excel e também a gente vai construir uma ferramenta, uma planilha para consolidar todos esses resultados. O que seria consolidar os resultados? Seria organizar informações de vários anos da sua empresa em uma única folha de papel, para que você consiga fazer a análise, ao invés dessa análise que você está vendo, janeiro, fevereiro, março e assim por diante, a gente vai ter uma visão mais ampla. 2020, 2021, até, enfim, quantos anos você quiser colocar em uma única folha, você vai conseguir com essa aula, tá bom? Então, nosso objetivo, balanço patrimonial em Excel e consolidar os resultados. Vamos lá para o Excel para a gente continuar com o nosso trabalho. Essa ferramenta aqui, o DRE 2020, a gente fez na aula anterior. O que a gente vai fazer agora é começar por esse balanço patrimonial. Então, vou abrir a planilha que a gente estava trabalhando antes, que ela só tem o demonstrativo de resultados, tá? E vou abrir também essa planilha de dados. Deixa eu fechar isso daqui, para não ficar ocupando espaço. E vamos ver. Essa daqui que a gente vai começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma nova planilha. Vou dar 2 cliques aqui em planilha 1 e vou digitar BP, só abreviação de balanço patrimonial 2020. Tá bom? Agora, ao invés de eu ensinar passo a passo como a gente faz cada uma dessas formatações aqui, como é que pega essa cor, como é que coloca essa linha, tudo isso você já aprendeu na aula anterior. Então eu vou deixar bem mais rápido essa aula para dar tempo de a gente focar nos demonstrativos financeiros. Então eu vou vir aqui, vou simplesmente selecionar tudo isso daqui. Você pode fazer o mesmo. Todas essas planilhas estão aqui embaixo na descrição, tá? Aliás, faça isso como exercício para ter certeza que você consegue fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui na aula, tá bom? Vou clicar em copiar. Vou vir aqui na planilha em branco e vou colar. Pronto. Uma vez que eu colei, eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui para ficar melhor a visualização na tela. E agora eu preciso fazer alguns ajustes aqui, tá? O primeiro deles eu vou recolher aqui um pouquinho para ficar essa borda. Aqui eu vou dar 2 cliques para ele ficar, enfim, para ele ficar com a coluna no tamanho certinho. Todos esses números eu vou, inclusive esse conferência de erro, eu vou deletar por enquanto, porque depois eu vou ensinar como fazer esse lançamento, tá bom? Então, basicamente a gente tem a planilha, só o esqueleto dela aqui, só a formatação. Eu copiei isso de lá. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá na planilha de dados, também você pode fazer o download dela aqui abaixo na descrição, pegar algumas informações e trazer para cá. Depois que a gente trazer essas informações para cá, o que a gente vai ter que fazer é a mesma coisa que a gente fez na planilha anterior, fazer alguns cálculos para ter certeza que está tudo correto, tá bom? Então, vamos vir aqui na planilha de dados. Aqui a gente tem DRE. Vamos vir em balanço patrimonial. Vou dar um zoom aqui. A gente tem o seguinte: ativos circulantes, e aí a gente tem dinheiro, contas a receber e estoque. O que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fiz na aula anterior. Vou clicar aqui, selecionar tudo isso, botão direito, copiar. Vou vir aqui na planilha. Aqui em dinheiro, botão direito, colar. Aí eu colei todas as informações. Agora o que a gente precisa é colocar as informações do imobilizado. Mesma coisa, seleciona tudo, botão direito, copiar. Vem aqui e cola. Agora vamos vir para o contas a pagar. Eu estou fazendo mais rápido nessa aula, porque na aula anterior a gente viu passo a passo como é que se faz tudo isso. Muito mais calma. Então você já tem mais experiência, você já tem mais agilidade para fazer isso. Copiar. Vem aqui e colar. Agora a gente precisa vir aqui em capital social e reserva de lucros. Copiar. E vou colar aqui, tá bom? Essa planilha de dados, já posso fechar ela, para não ficar atrapalhando na troca. Então, aqui a gente, sempre quando a gente
pega informações de outra planilha, é comum ele vir com a fonte diferente. Por exemplo, aqui eu tenho a Calibri e aqui eu tenho a Roboto. Como a gente está tomando um cuidado com a estética da planilha, deixando ela bem organizada, vamos sempre tratar desses probleminhas. Então, vamos vir aqui, selecionei toda a área onde eu posso inserir qualquer número, vou deixar a fonte 12, que é a fonte padrão que a gente está usando. Vou vir aqui, vou marcar como Roboto. O próximo detalhe que a gente tem que fazer é vir aqui, mais formatos de números, tirar as casas decimais e marcar a opção usar separador de milhar. Pronto, quando der um OK, a gente já tem esse formato que fica muito melhor para ler. Então, o próximo passo que a gente tem que fazer, vou dar um zoom, que eu sei que fica melhor para você visualizar aqui dentro do portal, que é o seguinte. Basicamente, a gente vai ter que fazer uma soma de todos os ativos circulantes. Então, o ativo circulante, a gente tem 3 contas. Conta dinheiro, contas a receber e estoque. Aí nós temos o total de ativos não circulante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem, aqui em ativo circulante, a gente tem 3 contas com os respectivos valores. Aí a gente tem o ativo não circulante, o imobilizado e os ativos totais. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. A gente vai ter que fazer uma soma do total disso daqui. Então, vou posicionar o mouse aqui na C11 e vou digitar igual. Lembra da fórmula? Soma, abre parênteses. Para abrir parênteses é Shift 9. Na maioria dos teclados é Shift 9, tá? Aí vou selecionar. Vou clicar com o botão esquerdo e vou manter clicado e vou arrastar até a C10. Chegando aqui, Shift 0 para fechar parênteses e vou dar Enter. Então, 398.075 é o total de ativos nessa empresa no mês de janeiro, sendo que 250 mil estão imobilizados e o resto dos valores estão distribuídos aqui, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa agora aqui embaixo. Aí a gente tem 2 linhas. A gente tem a linha de patrimônio líquido e a linha de total de fontes de recursos. O patrimônio líquido, o que é o patrimônio líquido? É o capital social mais reservas de lucro. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos fazer uma soma, fechar parênteses e pronto, 305 mil. O próximo passo que eu tenho que fazer é encontrar o total de fontes de recursos. Então, eu vou digitar igual e vou escrever soma mais uma vez, vou abrir parênteses e eu vou simplesmente marcar tudo isso daqui, menos esse total, tá bom? Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Olha só, 398.075, 398.075. Lembra que o balanço, o total de ativos tem que ser igual ao total de fontes de recursos? No caso, está dando certo, está tudo ok. Lembrando que a gente tem janeiro, fevereiro, até lá no final. Nesse caso, no balanço patrimonial, os valores são iguais, então eu não fiz qualquer mudança de valores aqui. Mas a gente precisa aplicar a fórmula de novo, porque ao longo dos meses a gente vai fazendo os lançamentos. E aí a gente precisa que a planilha esteja configurada da maneira correta e que ele vá fazendo essa conferência para ter certeza que o balanço está tudo ok. Então, mais uma vez, o que eu vou fazer? Vou posicionar o meu cursor no canto inferior direito da célula, vou clicar e manter pressionado e vou arrastar até lá no final, até dezembro. Soltei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pronto. Tem um último detalhe que a gente pode incrementar na planilha, que é colocar uma conferência de erro. Você está vendo aqui na linha 2 que tem conferência de erro, tá? E tem na linha 23 um cheque aqui. Para que seria isso? Para deixar claro se tem erro na planilha ou não. Então, para fazer isso, a gente tem uma fórmula aqui na planilha. Eu vou deixar essa fórmula aqui na descrição dessa aula. Você pode copiar exatamente. Você tem que copiar esse código um pouquinho complicado e colocar lá na célula. Então, você vai ter
exatamente esse código, inclusive com o sinal de igual. Então, eu vou copiar ele, tá? Vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar. Aí, o que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Eu vou ter que colar esse código na célula C2, na célula D2 e assim por diante. Então, vamos vir aqui. Célula C2, de conferência de erro. Vou clicar com o botão direito e vou colar aqui. Pronto, acabei de colar. Vou clicar e arrastar até o final. Tem um último detalhe que eu preciso fazer, que é o seguinte. Vou voltar aqui. Nessa planilha, ele tem um check aqui. E aí está escrito 0,000. Tem 3 casas depois da vírgula. O que é essa conta? Essa conta vai fazer o seguinte. Vai tentar identificar se tem erro entre esses dois valores. Se tiver uma diferença entre esses dois valores, significa que está errado. Quer ver? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 70 mil reais. Ele está dizendo que tem um erro no valor de 5 mil reais, porque aqui o total está dando quanto? 393.075. E aqui o total de fontes de recursos está dando quanto? 398 mil. Ou seja, tem uma diferença de 5 mil reais e, portanto, aqui em janeiro ele já ficou vermelho ali, está informando que tem um erro, tá bom? Então, exatamente esse tipo de alerta que a gente vai colocar lá na nossa planilha. Não pode haver essa diferença. Esses dois valores têm que ser idênticos. Se tiver uma diferença, significa que provavelmente veio errado da contabilidade ou provavelmente você lançou errado na planilha, tá bom? Então, a gente precisa só colocar mais uma informação aqui. Se eu der 2 cliques, eu tenho que é o C21 menos o C11. E é isso que eu vou fazer lá na nossa planilha. Agora estou na nossa planilha, na nova planilha que a gente está fazendo, e vou colocar assim, ó, igual C21 menos C11. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou clicar aqui e vou arrastar até lá no final. Ok. Então, por exemplo, se aqui ao invés de ter 75 mil reais, vamos supor que eu tenha lançado 74.998, ou seja, só R$2 a menos. Olha só, ele já vai acusar um erro no mês de janeiro. Não pode ter R$2 de diferença, tem que ser exato, tá bom? Então, tem que ser 75 mil reais aqui. Então, o último ponto que a gente vai fazer é tirar essas linhas grades. Então, vou vir em exibir, linha grade, e mais uma vez vou adicionar aqui, segurando o Shift apertado e selecionando da linha 5 até a linha 24, eu vou adicionar um agrupamento. Assim eu posso recolher e posso mostrar todos os dados, tá bom? Eu preciso fazer uma outra formatação, que é a respeito da impressão. Vou dar um Ctrl P aqui, para tentar imprimir. Ó. Você vai ver que ele está mostrando apenas uma parte do relatório. Não é isso que a gente quer, a gente não quer que mostre metade do relatório. Se eu colocar em modo paisagem, também, ó, ele está metade e metade. Também não é isso que a gente quer. A gente quer que todo esse relatório que você está vendo aqui na tela apareça em uma única folha A4. Para isso ele tem que ser impresso em modo paisagem, né? Para a gente configurar isso, eu vou vir em exibir, visualização da quebra de página. Vou clicar aqui. Pronto. Vou dar mais um zoom aqui para ficar claro para você. Aqui a gente tem a página 1 e aqui a gente tem a página 2. Se eu posicionar o mouse, ele troca de novo o elemento. Então, eu vou clicar e vou arrastar até o final para que a página 1 seja tudo isso daqui que você está vendo aqui na tela, tá bom? Vou voltar para a visualização normal. Se eu der um Ctrl P no meu teclado, que é o atalho para impressão, a gente está vendo que só tem uma página aqui, ou seja, que tudo vai ficar em uma única folha A4, tá bom? Então, vou cancelar aqui, vou voltar para a página inicial, tirar um pouco do zoom aqui, e o que acontece? Esse daqui é um modelo, tá? Então, eu coloquei dinheiro, contas a receber, estoque, que são as contas mais comuns em um balanço patrimonial de uma pequena empresa. Mas pode ser que a sua empresa tenha mais ou menos contas. Por exemplo, se a sua empresa for
uma empresa de software, talvez, ela vai ter muito pouco imobilizado ou talvez não tenha quase nada registrado no balanço do imobilizado, por exemplo. Agora, se a sua empresa for uma fábrica, talvez tenha muito dinheiro no imobilizado, ou talvez tenha outras subcontas no imobilizado. Talvez tenha tangível, intangível e assim por diante. Mesma coisa na questão do passivo. Então, não quer dizer que se o seu contador enviar um balanço patrimonial com mais contas ou com menos contas, que está errado, ele não precisa ser idêntico a esse. Mas eu fiz todo esse processo para você saber. Se você precisar adicionar mais contas ou excluir contas, você já sabe como fazer. Eu já te mostrei como construir um balanço patrimonial e um demonstrativo de resultados do zero e como configurar tudo isso. Então você já tem autonomia para fazer todas essas mudanças, tá bom? Vou salvar a planilha para não correr o risco de perder esse arquivo. Pronto, agora que nós já terminamos o demonstrativo e o balanço patrimonial, o próximo passo é a gente fazer esse relatório consolidado, para consolidar todas as informações da sua empresa. Por exemplo, aqui no demonstrativo a gente tinha mês a mês, e aqui a gente tem apenas o total dos anos da empresa. Então, a gente vai começar com as premissas, que basicamente são as informações aqui do demonstrativo de resultados. Por exemplo, o lucro bruto, o resultado operacional, o resultado líquido e assim por diante. Esse resultado, esse demonstrativo de resultados, você está vendo que está dando 2 milhões e 40 mil. É porque é a soma total da receita dessa empresa no ano de 2020. Então, basicamente, a gente vai pegar todo esse número aqui, referente à linha da receita, e esse total a gente precisa trazer para cá. A mesma coisa com todas essas outras contas aqui abaixo, tá bom? Um detalhe importante é o seguinte: no balanço patrimonial é um pouco diferente. Ao invés da gente fazer a soma de todas as contas, por exemplo, eu vou voltar aqui para o balanço patrimonial. Ao invés de eu fazer a soma de tudo isso daqui, eu vou, na verdade, pegar só essa última informação aqui de dezembro. Por quê? Porque lembra que o balanço patrimonial ele é como se fosse um instantâneo da empresa, como se fosse uma fotografia. É a posição financeira da empresa em determinada data. Nesse exemplo, a posição financeira da empresa no dia 31 de dezembro de 2020. Então, é isso que a gente precisa, da posição financeira da empresa ao final desse ano, da posição financeira da empresa ao final de 2021 e assim por diante. O demonstrativo é um pouco diferente, ele é a soma, ele é como se fosse um filme, né? Nesse DRE 2020, seria um filme mês a mês, você está vendo o que aconteceu na empresa mês a mês, e nesse demonstrativo consolidado, é um filme anual, então você está vendo o que aconteceu com a empresa nesse ano de 2020. Nesse exemplo, ela faturou 2 milhões e 40 e teve um resultado líquido de R$ 555.448, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui na nossa planilha que a gente está construindo, eu vou construir exatamente aquele modelo que você acabou de ver, só que eu não vou entrar tanto em detalhes de linhas, formatações, nem nada disso, porque na aula anterior você já aprendeu a fazer tudo isso. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, só que eu vou dar algumas pausas, fazer algumas explicações mais pontuais na questão das fórmulas, tá bom? Então eu vou clicar aqui, vou abrir uma nova planilha, o nome dela vai ser Demonstrativos Financeiros. Eu vou trazer ela aqui por primeiro para manter uma hierarquia, tá? Aí o que acontece? Eu vou pegar essa parte aqui do balanço patrimonial. Então, vou pegar essa partezinha aqui por primeiro, vou copiar, vou trazer aqui e vou colar aqui, tá bom? Próximo detalhe que eu quero trazer é o seguinte: eu quero trazer essas premissas e eu quero trazer esse demonstrativo de resultados. Então, vou voltar aqui, vou vir no DRE e vou copiar tudo isso daqui. Só que eu não preciso ir até o final porque eu vou criar só de alguns anos da empresa. Então, vou voltar para cá. Aqui vou deixar um espacinho branco e vou colar aqui. Então, na verdade, eu tenho que colar uma para a direita. Colar uma para a direita. Agora vamos ver
Próximo passo que a gente precisa é trazer toda essa seção do balanço patrimonial até essa conferência de erro. Então, vou voltar aqui, vou vir aqui no balanço patrimonial e vou copiar tudo isso daqui até a conferência de erro. Copiei, vou deixar uma linha em branco também, vou vir aqui e vou colar. Pronto, aqui eu coloquei uma linha a mais, uma coluna a mais, desculpa, posso excluir. Eu vou dar um pouco de zoom aqui para ficar mais claro para você, tá bom? Então, a nossa tarefa agora é transformar essa planilha aqui que está um pouco bagunçada nessa daqui bem organizadinha, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar essa coluna bem menor, que é só para manter uma margem. Aqui eu vou dar 2 cliques, que é para ele ajustar tudo. Aqui você está vendo que tem um erro aqui já, né? Eu vou apagar todo esse erro aqui, tá? Vou apagar isso aqui também. Enfim, vou apagar tudo isso daqui para a gente construir do zero, tá bom? Então, vamos ver se está tudo certinho. Essa parte está ok. Essa daqui está ok também. Essa daqui também está ok. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto que a gente tem que fazer essa alteração aqui em cima. A gente tem em janeiro. Então, na verdade, eu vou substituir pelos anos. Então, eu vou colocar aqui 2020. E ao invés de eu colocar 2021 e assim por diante aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma fórmula. Então, eu vou colocar igual, vou selecionar a célula C1 e vou colocar mais 1. Ou seja, qual que é a célula C1? 2020. Qual que vai ser o retorno que vai aparecer na célula D1? Vai ser 2021. E assim por diante. Assim eu posso clicar e arrastar até 2024. Assim, se você ali na sua casa for começar essa planilha em 2021, por exemplo, ou 2022, basta você colocar o primeiro ano aqui. Eu vou colocar 2021 aqui e olha só, tudo já é alterado automaticamente. Tá? Vou deixar aqui. Beleza, vou salvar. E o primeiro ponto que a gente tem que preencher é esse demonstrativo de resultados aqui, tá bom? Só que, ao invés de a gente simplesmente somar manual ou somar 1 a 1, a gente vai utilizar uma fórmula para fazer isso. Você já viu alguns minutos atrás. Então, eu vou vir aqui, vou vir na receita e vou digitar igual, soma, vou abrir parênteses, Shift 9 para abrir parênteses, venho aqui e vou selecionar todo o mês de janeiro até o mês de dezembro. Você precisa ter certeza que você não selecionou mais linhas, que você selecionou apenas a linha da receita, tá bom? Depois você dá Enter e pronto, ele já vai puxar o total aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o imposto sobre vendas. Vou somar todo o imposto. Já puxou o total. Vou fazer a mesma coisa aqui. O que acontece? Aqui na receita líquida, você pode fazer de duas maneiras. Você mesmo pode fazer a soma de tudo isso daqui, tá? Ou, se você quiser, olha só o número que deu aqui. Eu vou anotar esse número para não perder. 1870,288. Tá. Ou você pode simplesmente fazer uma conta de menos aqui, tá? Fica ao seu critério. Dá a mesma coisa. A única diferença é que antes você estava somando todos os resultados de receita líquida e agora você está fazendo uma conta de menos aqui na planilha. Vai dar o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer agora é continuar fazendo esse exato exercício de somar todas as linhas dessa planilha de DRE. Vou cortar o vídeo para ele não ficar muito extenso. Já volto. Pronto, acabei de puxar as informações de lá. O que eu vou fazer agora é fazer essas contas aqui do lucro bruto e assim por diante. Então, é a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. Aqui é o total de despesas. Vou somar tudo isso daqui. Aqui o resultado operacional, que é esse menos esse. E aqui o resultado líquido, que é igual o resultado operacional mais a receita financeira menos a despesa financeira. Tá aqui. 555.448, tá bom? Então pronto, acabamos de conectar, de fazer a consolidação de todos esses dados. E talvez você possa ter uma dúvida. É o seguinte,
Digamos que ainda não acabou o ano de 2020 ou qualquer ano que você está fazendo essas análises. E vamos supor que você ainda não lançou o mês de dezembro. Então eu vou apagar só o que está em azul, porque se eu apagar o que está em preto eu vou acabar apagando uma fórmula. Então eu vou apagar isso aqui, vou apagar tudo isso daqui, olha só. Não tem nenhuma informação aqui no mês de dezembro. Então o que acontece? Se você vier aqui no demonstrativo consolidado, ele simplesmente vai estar fazendo toda a conta aqui, só que o resultado vai ser menor. Assim que você tiver o resultado de dezembro, você pode vir aqui, colocar esse resultado de dezembro. Eu vou colocar um número qualquer aqui, por exemplo, 225 mil, tá? Vou colocar, por exemplo, 35 mil de imposto. Vou colocar aqui 125 mil. Assim que você colocar todas essas informações, a planilha vai pegar todas elas automaticamente e vai lançar lá. Então, 80 e vou botar 0 aqui. Olha só. Ele voltou. Ele puxou as informações e fez uma receita maior. Enfim, fez todo o cálculo de novo, tá bom? Esses outros anos que está aparecendo aqui em cima, 2021, 2022 e até quando você quiser, se você quiser colocar mais anos aqui, utilizar a mesma planilha durante bastante tempo, ao longo do tempo você vai ter que fazer uma nova planilha, quando acabar esse ano de 2020, você vai ter que fazer uma nova planilha para começar os lançamentos de novo. Você não precisa construir ela do zero, basta você vir na planilha que você já tem, clicar com o botão direito, clicar em mover ou copiar, aí você coloca mover para o final e você marca criar uma cópia. Olha só o que vai acontecer. Pronto, ele acabou de criar uma cópia, você pode dar 2 cliques, renomear ela para 2021. Lógico, você vai ter que apagar as informações, só o que está em azul, né? Porque você já sabe que o que está em preto é tudo fórmula, para você não apagar nenhuma fórmula importante. Então, se você apagar tudo isso, pronto. Você acabou de limpar toda a planilha e deixá-la pronta para o ano de 2021. Então, eu vou colocar aqui. E aí, o que você deve fazer? Vim aqui em demonstrativos financeiros e repetir o processo. Igual, soma, abre parênteses. Aí você vem em 2021 e simplesmente seleciona toda essa linha aqui de receita. E você repete esse processo até aqui embaixo. Quando começar 2021 e você começar a fazer os lançamentos, eu vou lançar, por exemplo, uma receita aqui de 100 mil, de 10 mil na verdade foi, olha só, ele já puxou 10 mil reais aqui. E aí ele vai completando tudo isso. A razão de eu não fazer todos os demonstrativos de 2020 até 2024 é, primeiro, para não deixar essa planilha muito grande, para não confundir você no uso. E segundo, acontece o seguinte, hoje você tem essas contas aqui. Hoje você controla salários e encargos sociais, despesas gerais e administrativas, depreciação e amortização. Então, é isso que você está controlando no seu demonstrativo. Com o passar do tempo, talvez a sua empresa fique mais complexa. Então, talvez você precise controlar mais contas no seu demonstrativo. Talvez você queira expandir ele. Tem mais linhas. Então, se isso acontecer, você vai simplesmente atualizar para o demonstrativo mais recente. Agora, se a gente tivesse feito 5 documentos, 5 DREs e 5 balanços patrimoniais, provavelmente nos próximos 6 meses você vai mudar esse balanço. Assim você tem que mudar em todo e a possibilidade de você cometer um erro, de esquecer de alguma coisa, acontece. Então, o que eu recomendo? Se você não estiver usando os próximos anos, não crie as planilhas por enquanto, deixe só as planilhas que você está usando. Conforme você vai usando, você vai atualizando para a planilha mais recente. Então aqui eu vou deletar também. O próximo item que a gente tem que fazer é fazer esses cálculos aqui. Então eu vou abrir aqui. Olha só, o crescimento da receita a gente não vai fazer porque, como aqui no demonstrativo, o crescimento ele é baseado sempre no mês anterior. Então, como a gente não tem não tem as informações do ano de 2019 nessa planilha, a gente não vai calcular o crescimento só a partir de 2021. Aqui no lucro bruto, a gente vai fazer o cálculo, que é lucro bruto dividido pela receita. Aqui o resultado operacional é o resultado operacional dividido pela receita. E aqui no resultado líquido é o resultado líquido dividido pela receita. Vou dar Enter.
Pronto, esses aqui já são os números da sua empresa nesse ano de 2020. Nota que, em janeiro, essas informações foram um pouco diferentes. Foi 32,9 de lucro bruto e 11,5 de resultado líquido. Só que, ao longo do tempo, os números vão melhorando, vão piorando, enfim. Isso é como se fosse uma média anual da sua empresa. Não se preocupe agora, a gente vai entrar na análise dessas informações mais a fundo em uma próxima semana, mas só para você já ter claro alguns pontos, tá bom? Então, fizemos essa parte aqui já. Agora você já sabe, tem que conectar todas as outras conforme os outros anos ocorram. Essa parte aqui também já está feita. Agora o que a gente vai ter que fazer é o balanço patrimonial e essa conferência de erro aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é congelar essa primeira linha. Então vou vir aqui em dados, onde é que é? Aqui, exibir, congelar linha superior. Assim que eu fiz isso, se eu rolar para baixo, olha só, o menu fica congelado lá em cima. Então, o que acontece? Como eu já havia falado anteriormente, o balanço patrimonial é um pouco diferente. Eu não vou poder fazer uma soma, por exemplo, de tudo isso daqui. Não é assim que se faz no balanço patrimonial, porque ao final do ano você não vai ter 900 mil reais em dinheiro. Quanto você tem de dinheiro no final do ano? Nesse exemplo, 75 mil reais. Então, o balanço patrimonial é muito mais simples. É só você colocar igual, vir aqui no balanço patrimonial e marcar essa célula aqui. Igual no contas a receber e marcar essa célula. E assim por diante. Então, eu vou repetir esse processo até o final aqui do balanço patrimonial e vou cortar o vídeo para ele não demorar muito. Pronto, encerrei aqui. O que eu vou fazer agora é somar os ativos totais, fazer esse cálculo. Agora eu preciso somar também o patrimônio líquido, que é o capital social e reservas de lucro. E eu preciso ter o total de fontes de recursos. Eu vou somar tudo isso daqui, ó, desde o contas a pagar até aqui embaixo. Eu não vou incluir o patrimônio líquido, tá? Eu vou vir só até reservas de lucro, tá bom? Aí olha só, o total de fontes de recursos é idêntico aos ativos totais. E por que eu simplesmente peguei aqui de dezembro? Porque lembra, eu acabei de falar, o balanço patrimonial ele é um instantâneo, é a posição financeira da empresa no dia 31 de dezembro de 2020. Então você sabe que no dia 31 de dezembro de 2020 a empresa tinha essa posição financeira, em 2021 você vai ter que lançar a outra posição e assim por diante. E você sabe que no ano de 2020 a empresa gerou uma receita de 2 milhões e 55 mil e assim por diante. Então aqui você tem um filme da empresa e aqui você tem um instantâneo, uma fotografia da empresa no dia 31 de dezembro. Então simplesmente eu conectei com o último mês desse balanço patrimonial de 2020. Conforme você vai tendo mais balanços patrimoniais, você vai sempre linkando todas essas informações com com o mês de dezembro do ano em questão, no caso de 2021. De novo, a gente não vai fazer todos os balanços, porque pode ser que você tenha mais contas no futuro. Geralmente, quando a empresa começa, você viu no exercício na primeira semana, a empresa começa com uma ou duas contas. Conforme vai passando o tempo, ele vai tendo mais e mais e mais contas, tá bom? Então, a gente deixa ele bem simples. Com o passar do tempo, se for preciso, a gente vai atualizando, tá? Se, por exemplo, você precisar, nos próximos anos, ter mais contas, digamos que você tem uma conta aqui de ativo intangível, por exemplo, né? Você registrou sua marca. Então, e você registrou aqui no ano de 2022, e você colocou ali que ela vale 5 mil reais, por exemplo. O que acontece? No ano de 2022, vai estar ali 5 mil reais, você pode corrigir para mais ou para menos no ano de 2023 e 2024, mas nos anos anteriores, concorda que vai estar, por exemplo, aqui, marca, né? Só que ele vai estar com o valor zerado, porque até então a gente não tinha nenhum valor para essa marca, porque ela não tinha sido registrada. Assim você consegue utilizar a mesma planilha para fazer análise de vários anos, tá bom? Vamos vir aqui para cima. Isso aqui então já está feito. Essa parte também. E essa parte do balanço também já está feita.
A última coisa que a gente tem que fazer é só essa conferência de erro. Essa conferência é para ter certeza que esse número ativos totais e o número total de fontes de recursos são idênticos. Aqui você já está vendo, né, que são idênticos, mas é importante a gente colocar uma ferramenta de conferência de erro para que, caso ocorra, ele salte aos olhos e fique vermelhinho ali em cima. Então, vamos voltar aqui para a planilha e vamos entender como é que é feito isso. Olha só, essa conferência ela é muito simples. Se eu der 2 cliques, é o total de fontes de recursos menos o total de ativos. Então, vamos fazer isso lá na nossa planilha. Vim aqui, total de fontes de recursos menos o total de ativos. Pronto, tá bom? Ele já está feito. Eu posso clicar e arrastar, estender, já colocar para todos os anos essa conferência. E eu vou vir lá para cima, aqui diz conferência de erro. Olha só que legal. Quando eu venho aqui, tem tudo ok. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 74, ele vai acusar um erro aqui. Tá? Então eu vou desfazer isso que eu acabei de fazer. E, na verdade, ele tem uma fórmula um pouquinho complexa, um pouquinho grande. Eu vou simplesmente copiar toda essa fórmula. E vou vir aqui para a minha planilha. E vou colar a fórmula aqui. Olha só, ele já deu ok, a fórmula está inteira aqui. Essa fórmula você encontra na planilha, que você pode fazer o download aqui abaixo na descrição. Ou também você pode encontrar essa fórmula aqui na descrição sobre essa aula. Vai ter a fórmula ali, você pode simplesmente copiar toda ela. Lembrando que você tem que copiar desde o sinal de igual até o final aqui do parênteses. Então, essa é a conferência de erro. Vamos só ver se está dando certo. Vou botar qualquer número. Pronto, olha, já apareceu erro ali, tá bom? A última coisa, os últimos detalhes que a gente tem que fazer é vir aqui em exibir, tirar essas linhas grade para ficar mais limpinho. Vamos colocar também o que a gente sempre coloca, que é agrupar fazer um grupo, né, de células. Então, eu selecionei da 12 até a 24. Eu mantive o Shift no meu teclado pressionado para fazer isso. Aqui até aqui. Opa, aqui agrupar. Tá? Então, já está funcionando. Posso esconder. E o último detalhe, vamos só configurar a impressão, caso você queira imprimir esse relatório. Então, a gente vem em layout de página. Deixa eu ver onde é que é. É em exibir de novo. Vamos vir em visualizar quebra da página, visualização da quebra da página, e eu vou dar um zoom. O que acontece? Essa aqui é uma página, essa aqui é outra página. Enfim, ele vai dividir esse relatório. Não é isso que a gente quer mostrar todo o relatório em uma única página. Então, vou dar um zoom, vou posicionar o mouse aqui e vou arrastar até aqui. Então, tudo isso daqui virou uma única página. Vou voltar para o modo de exibição normal. Se eu der um Ctrl P, que é para imprimir, olha só, ele está tudo em uma única página, tá bom? Vamos voltar aqui no DRE. Ctrl P. Uma única página. E balanço patrimonial também. Vamos ver? Tudo em uma única página. Bacana. Então, com isso, você acabou de fazer a planilha de demonstrativo de resultados. A gente fez ela do zero. Fizemos a planilha de balanço patrimonial. A gente fez um pouquinho mais rápido. E você aprendeu a fazer esse demonstrativo consolidado, organizando todas as informações em uma única página dos próximos 5 anos da sua empresa. Se você quiser colocar mais informações aqui, fica ao seu critério, você já tem conhecimento para fazer tudo isso. Um último detalhe que eu esqueci antes da gente encerrar essa aula, lembra aqui no demonstrativo de resultados, por exemplo, essa célula 95.000, nós estamos informando para a planilha esse número, por isso está em azul. Porém, essa célula aqui, da receita líquida, a planilha está nos informando um número, por isso que ela está em preto. Quando eu fiz a cópia, ela acabou vindo tudo com essa mesma formatação. Então, aqui está em azul, e aqui está em preto. Não é isso que a gente quer. A gente quer deixar toda essa seção com a cor preta. Por quê? Porque, na verdade, a planilha está nos informando esses números. Nós não estamos inserindo número nenhum aqui. Os números a gente vai inserir aqui nessa outra planilha. Então, desse modo, a gente tem essa planilha completamente conectada com essa, que também está conectada com essa, e você consegue ver todas as informações da sua empresa em uma única página, tá bom?
Se você tiver qualquer dúvida a respeito do Excel, a respeito da planilha, precisar fazer qualquer alteração na sua própria planilha para que ela represente a realidade da sua empresa, tanto no balanço patrimonial quanto no demonstrativo de resultados do exercício, você pode publicar no grupo do Facebook, pode participar das transmissões semanais, pode me enviar um e-mail, enfim, caminhos não faltam para você resolver qualquer problema que você tenha aqui com esse exercício de Excel. Essa aula fica por aqui, um abraço, até a próxima aula!